dela? Salve. Graça e paz, igreja. Eu estava ali adorando ao Senhor e eu fiquei lembrando da primeira vez que eu ouvi esse louvor de adoração. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse louvor, essa adoração, eu fiquei repetindo várias vezes. A gente ia lá no repete, e ele ficava repetindo. Eu lembro que Maria Luísa, ainda criança, falava assim: mãe, eu já enjoei dessa. E eu falava: mas eu ainda não. E agora eu estava ali e eu falei: Deus, como que às vezes nós não nos damos conta de quão precioso é o tempo da adoração a Ti. É horrível cantar de máscara. Então, quando você estiver na sua casa, tira a máscara e aproveita, gente. Porque não tem coisa melhor do que adorar esse Deus poderoso, Deus bondoso, Deus de graça e misericórdia. E é por causa da misericórdia dele que eu estou aqui essa noite para ministrar a vocês. Amém? Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura da palavra do Senhor. A Marilene vai falar, mas a Marilene vai falar da palavra do Senhor. Então, abra os seus ouvidos. Fala: Deus, abra os meus ouvidos, porque eu quero ouvir a Tua palavra. Deus, abra minha mente, porque eu quero entender a Tua palavra. Deus, abra o meu coração, porque eu quero obedecer a Tua palavra. Amém? Então vamos lá. Josué, abra sua Bíblia aí para acompanhar comigo. Livro de Josué 2. Eu vou ler na minha versão, tá? Josué 2. Sempre quando eu vou trazer a ministração para vocês, eu leio na minha versão, leio nas trocentas versões que tenho em casa, e eu gosto dessa versão, que eu acho que é mais fácil para entender. A minha Bíblia é na linguagem atual, na linguagem de hoje. E como eu sou uma mulher nova, moderna, eu uso a linguagem atual, tá bom? Então, às vezes, você pode sentir um pouquinho de diferença, mas é a mesma coisa, tá ok? Então, nós vamos ler Josué 2, do 1 ao 21. Eu vou ler e vocês acompanhem comigo, tá? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Não, gente, eu estou lendo o 1. É o 2, tá? Desculpa. É do 2, do 1 ao 21. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem. Josué é esse que ficou no lugar de Moisés. Eu li para poder informar isso para vocês, tá? Eu errei de propósito. Ele ficou no lugar de Moisés. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra.
Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses dois para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Aconteceu que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessava o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês, israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixe que nos matem. Os homens responderam: nós prometemos, e se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der essa terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso ela pôde fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. Ela disse: vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições: quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro da casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Agora rapidamente pula para Josué 6. Vamos ler um pouquinho a palavra. Josué 6, versículo 1 e 2, diz assim: os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Aí você pula lá para o 6 mesmo, 17. No 6 mesmo, lá para o 17. Acompanha aí comigo. A cidade toda deve ser destruída, junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva
a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Agora pula para o 22. Depois Josué disse aos seus 2 homens que haviam servido como espiões: entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram do lado de fora do acampamento. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo o que havia nela, menos os objetos de ouro, prata e bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Uau! Você pode falar, uau! Que história! Gente, a Bíblia é um achado. Quem lê a Bíblia e presta atenção na história, você imagina, Jericó, uma cidade praticamente uma fortaleza, ninguém podia entrar, e Deus usa uma prostituta para poder invadir a cidade. Esse mês nós vamos falar todas as quintas as famílias. E eu perguntei para o Senhor, o que falar para as famílias? Tudo que a gente vier falar aqui, as famílias já sabem. Sim ou não? Nós sabemos. Sabemos. Nós podemos até não praticar, mas nós sabemos. E Deus, Ele ministrou o meu coração essa passagem bíblica, que conta a história de uma prostituta que entrou para a história. Não por ser prostituta, mas porque ajudou na conquista de Jericó. E porque a fé dela no único Deus fez com que ela reconhecesse que não tinha outro que pudesse salvar tanto ela quanto a família dela. Jericó, como a própria Bíblia nos conta, era uma fortaleza. Era considerada invencível. Seus muros tinham mais ou menos 7,5 metros de altura e mais ou menos 6 metros de espessura. 6 metros é o quê? Meu amor, me ajuda aí. Você imagina um muro dessa largura e 7,5 metros de altura. A Bíblia diz que de longe se viam os soldados sobre as muralhas. Soldados esses que a Bíblia diz que eram corajosos. Parecia impossível entrar lá. Sim ou não? Humanamente impossível ser invadida. Deus, Ele falou para Josué que Jericó estava entregue a eles, aos israelitas. Josué, ele sabia disso quando ele foi. E Josué, ele tinha visto tudo que Deus tinha feito quando ele andava lá atrás de Moisés. Josué, quando Deus falou para ele assim, olha, te entreguei Jericó, faz o que eu estou falando, dá lá 6 voltas, na 7ª dá um grito, invade que a cidade é tua. Josué, ele não duvidou, porque ele conhecia Deus. Quem conhece Deus sabe do que Ele é capaz. A gente só tem que estar atento às ordens dele. Josué estava. Mas e a Raabe? Quem falou para ela que a cidade estava entregue? Quem foi que convenceu Raabe? Como foi que Raabe entendeu isso? Vocês pararam para pensar nisso?
da primeira vez que eu li essa história, eu falei, mas como ela? Quem convenceu ela? Porque não tinha o Espírito Santo na terra, porque o Espírito Santo hoje nos convence. Mas naquela época, como que ela entendeu que Deus era o poderoso? A cidade dela fortona, soldado fortão, muro largão, ela morava em cima de um desses muros. Como que ela foi convencida de que o poder estava do lado de lá, daquele povo? E aí, eu perguntei isso algumas vezes a Deus, lia, relia, e um dia, pasmem vocês, eu estava vendo a novela Os 10 Mandamentos, porque eu não acompanhava a novela, mas todas as vezes que ia acontecer algo assim, que estava na Bíblia, minha irmã falava, hoje vai abrir o Mar Vermelho. Aí eu ligava a televisão para ver. Hoje vai acontecer isso, a terra vai abrir, vai comer todo mundo. Eu ligava para ver. E aí no dia ela falou, hoje eles vão invadir Jericó. Falei, eu vou ver, porque eu quero ver a cena, como que é, se é tudo destruído e só a casa dela fica lá. Gente, para o meu espanto, que Deus não é gente não, Deus ele... Eu imaginei exatamente daquele jeito. A casa dela ficou lá. A Bíblia diz que tudo foi destruído, menos a casa dela. E quem convenceu Raabe foi ela vendo aquele povo dando 6 voltas em volta daquela terra. Ela morava lá em cima, ela estava vendo. E ela via eles dando as voltas, com certeza. E ela devia de falar assim, tem alguma coisa aí. Está acontecendo alguma coisa do lado de lá. E aí, por causa da fé de Raabe, ela resolve esconder aqueles 2 espiões. Nós lemos sobre isso. E por causa da fé de Raabe, toda a família dela foi salva. A Raabe, ela não salvou só a pele dela. Ela pede para que os homens salvem a família dela. E aí, às vezes, eu fico me perguntando, como que nós estamos influenciando na salvação da nossa família? Será que nós estamos pedindo, como Raabe pediu, para que aqueles homens poupassem a família dela? Raabe, ela não tinha tido um encontro com Deus do jeito que às vezes a gente fala, eu tenho intimidade com o Senhor. Mas aí o filho está perdido, deixa, quando Deus quiser, pega ele. O marido não vem para a igreja, deixa, quando Deus quiser, pega ele. Está difícil as notas na faculdade, não estou conseguindo. Eu ainda sou nova, tem muito tempo. Raabe, ela usou o que ela tinha, a fé no Deus Todo-Poderoso. Um Deus do qual ela tinha ouvido falar. Ela fala isso para os espiões. Nós estamos com medo, estamos paralisados, porque nós já sabemos que ele abriu o mar, nós já sabemos que ele fez isso, que ele fez aquilo, e ela vai contando. E aí ela pede então para que eles salvem a família dela. Você tem pedido a Deus para salvar a tua família? Será que nós estamos exercitando essa fé do jeito que a Bíblia nos ensina? Eu tenho a minha parentela, minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs somente convertidas, por enquanto. Mas eu confesso para vocês que durante muitos anos eu orei incessantemente pela conversão de todas. 2 se converteram.
E eu confesso para vocês que eu oro, mas eu não oro mais da mesma maneira que eu deveria orar. Vocês sabem que quando Deus nos dá uma palavra, primeiro Ele bate na gente. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, meu Deus, porque no dia 31 de dezembro, essa igreja estava lotada. Tinha gente lá fora, tinha gente aqui em cima, estava lotada a igreja. E toda virada de ano, eu gosto de passar na igreja, porque a minha mãe nos ensinou assim. Mas eu sei que nesse Réveillon agora, só eu estava na igreja. E eu pensei nisso na hora que o pastor pediu para que a gente se ajoelhasse e orasse. Eu falei, Senhor, a minha mãe ensinou igual para nós. Por que só eu que estou? Não porque uma mandinga tem que passar na igreja, dar 3 pulinhos. Não é isso, gente. É porque nós, quando nós viemos para a igreja no dia 31, na virada de um ano para o outro, e nós nos prostramos, com isso nós queremos dizer que o Senhor tem o primeiro lugar na nossa vida. É a primícia, é a primeira hora do dia, o primeiro minuto de um novo dia, de um novo ano, você está dedicando isso ao Senhor. A um Senhor que cuida de você 365 dias. Mas às vezes a gente se conforma. De uma passar na praia, a outra passar num bar, a outra passar não sei aonde, outra passar não sei aonde. E importante é eu estou aqui, Chico está aqui, Maria Luísa está lá atrás com a família dela. Mas a gente não pode ser assim. Deus precisa tratar conosco a respeito disso. Nós precisamos exercitar a fé que Ele nos deu, a fé que Raabe teve, sem nem ao menos conhecer esse Deus. No dia 1º de janeiro, eu estava conversando, minha irmã me ligou, uma das que é cristã, e ela me desejando feliz ano novo, tal, perguntando como foi. Aí eu falei que foi uma bênção, tal. E ela falou para mim o seguinte, que ela não passou o Réveillon na igreja. Por isso que eu falei que só eu estava na igreja. Ela passou na casa de um cunhado dela, por parte lá do marido. E ela disse que há 2 meses atrás, esse cunhado quase morreu. E todos os dias a esposa ligava e ora pelo meu marido, ora, e ela orava pelo telefone, e ela ia lá no hospital, não podia entrar por causa do Covid, mas ela orava lá fora, e ela orava. Quando foi no dia 31, ela foi convidada, e ela foi lá para a casa deles, para fazer gosto ao marido, para fazer gosto à filha, mas ela foi. Eu estou contando isso porque eu tenho certeza que ela não se incomodará de eu falar. E aí ela disse que quando estava virando, faltando uns 15 minutos para meia-noite, ela disse que estava aquela bebedeira, aquela música alta. Ela falou assim, eu não acredito que eles não vão nem me respeitar. E ela disse que quando foi dando meia-noite, ela chamou o marido dela, e eles foram se afastando, porque ela falou, vamos orar. Pelo menos eu, você e nossa filha. Aí ele falou, vamos. Aí ela disse que ela foi para o quarto. A festa era lá no terraço. Ela desceu para o primeiro andar, lá embaixo, para orar. E ela disse que ela ouvia a música altíssima, e fogos, e eles gritando. E eu ri, porque ela disse que a música era uma música da tal de Rita. E a música, ela falou assim, a música era Rita e volta desgramada e não sei o que da facada. Marilene, eu vou te falar. A minha vontade era falar. Da próxima vez que vocês chegarem para mim, ligarem para orar, eu vou mandar vocês chamarem a Rita.
Eu ri tanto com ela. Ela falou: Marilene, dá vontade de falar, chama a Rita, para ela completar o serviço. Porque o povo ingrato. E aí a gente conversou alguns momentos a respeito disso. E eu falei: realmente, nós somos ingratos. Né? E mesmo a gente que está aqui na igreja no dia 31, tem crente. Tem crente que só vem no dia 31. Sabe qual a diferença desse para aquele que vai lá pular 7 ondinhas? Nenhuma. Tem crente que vem e ajoelha e ora, entrega o primeiro momento. Mas os outros dias, tchau Jesus, até a próxima virada. Ainda bem que a gente não é Deus. Ou é só eu que fico com raiva, vontade de fulminar. Fala: puxa vida, não reconhece Deus como Salvador, não reconhece Ele como Senhor, não reconhece Ele como bom, não reconhece Ele como Pai. E você ainda nem pode falar muito, porque se zanga. Ô Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós, como cristãos, temos mesmo que passar a virada do ano agradecendo a Deus, e isso não é a questão. A questão é: e os outros 364 dias? O que estamos fazendo com a nossa vida? O ano de 2020 teve muitas mortes, muitas famílias de luto, muitas famílias tristes, algumas com pessoas queridas internadas. Teve muita gente que na virada estava em casa ajoelhada, pedindo a Deus misericórdia pela parentela que estava internada. Mas isso todo ano acontece. Sabia que todo ano tem gente no hospital morrendo? Todo ano tem acidente no trânsito e morre um monte de gente na virada? Todos os dias acontece isso. Porque só no último dia alguns buscam a Deus? Porque 2 horas adorando a pessoa acha que vale para o ano todo? Porque é um culto de 2 horas. Vem aqui, passou até muito rápido. Eu falei: meu Deus, quando a gente viu já era meia-noite. Passou muito rápido essas 2 horas de culto. Você e eu precisamos alimentar a nossa fé todos os dias. Precisamos buscar a face de Deus todos os dias. No dia 31 também, quando o pastor pediu para orar pelas nossas famílias, eu pensei: por que as famílias só oram juntas no dia 31? Por que as famílias só oram juntos quando o pastor manda? Eu não vou mandar você levantar a sua mão não, para não te constranger. Mas quem aqui ora com a família? A maior dificuldade que nós temos quando vamos aconselhar algum casal, quando a gente pergunta: vocês oram juntos? Difícil. Às vezes. Como assim? Como assim? Como que pode uma casa onde o casal é cristão, os dois, e não orarem juntos? É como se fosse uma casa sem telhado, gente. A oração que cobre a tua casa. E aí no dia 31 a gente vem e quando o pastor dá a ordem, obedece. Por que só no dia 31? A maior dificuldade que a família tem é orar juntos. E sabe por que essa é a maior dificuldade? Porque se a sua família é uma farsa, inevitavelmente a sua igreja, a sua casa também é. Se você acha dificuldade de orar com a sua família, sinto em te dizer, mas você precisa rever urgentemente isso. Porque se torna uma farsa.
quem só ora na igreja, quem só busca a presença de Deus aqui, quem só levanta as mãos em adoração, quem se entrega em adoração, só aqui é uma farsa. Não sou eu quem estou falando, é a palavra. Quando uma família, ela é uma farsa, quando o diabo, quando ele sabe que a tua família é uma farsa, ele sabe que ele pode derrubar a igreja. E os planos do diabo é acabar com a igreja de Cristo. E a igreja quem é, gente? Eu, você, eu e o Chico somos uma igreja. A intenção do diabo é acabar com a igreja, eu e Chico. É acabar com a igreja, Gláucia, Lara, Diana. Não se engane, o diabo ele não está brincando. Nós temos vivido os últimos dias e o diabo está jogando tudo o que ele pode para poder tirar as famílias das igrejas, tirar a família do altar do Senhor. E o diabo ele não se conforma só em tirar e deixar lá no mundão, não. Ele quer tirar, jogar para o mundão e matar. Então, se tem alguém da sua família que está lá fora, muda essa história hoje em nome de Jesus e começa a orar, para que o diabo não toque na vida, porque a intenção do diabo é matar e levar para o inferno, porque ele sabe que enquanto o teu marido, o teu filho, a tua esposa está lá só no mundo, Deus pode ter misericórdia ainda e trazê-la de volta, mas isso precisa de oração, alguém precisa orar, alguém tem que pagar o preço. Por isso ele tem pressa em matar, porque aí depois que morre, não adianta mais. Não adianta, por isso que nós cristãos entendemos que não adianta a missa de 7º dia, porque a alma não se encomenda mais, já foi. Não é assim o espírito, né? Eles falam alma, mas é o espírito. Quando uma família é plena em si, ela funciona como medicina social. Saramos pessoas, vocês conseguem entender isso? Quando nós temos uma família estruturada, as famílias desestruturadas olham para nós e buscam socorro em nós. Nós precisamos de ser famílias saradas. Nós precisamos ser medicina para esse mundo. As pessoas que olham para nós têm que olhar e falar assim, naquela casa ali tem alguma coisa diferente. Ali naquela casa tem algo que aqui na minha não tem. Nós temos uma vizinha lá no prédio, que ela vai lá em casa às vezes de manhã, eu e o Chico estamos sentados à mesa tomando café, e às vezes a gente já orou, e às vezes quando ela toca a campainha a gente ainda não orou. E a gente já abre a porta e bota a cadeira e fala, senta aí. Uma oração, gente, no café da manhã. A mulher chora de se acabar. Uma oração agradecendo pelo dia. Sabe o que é isso? Fome de Deus. Só que essas pessoas, elas não sabem que elas têm fome de Deus. Elas acham que essa paz, isso que elas buscam, não é o Senhor, elas não sabem que é o Senhor. E quem tem que falar para elas que essa paz, isso que ela sente quando a gente ora, é o Espírito Santo falando para ela, filha, eu te amo. Precisa de alguém falar. Nós precisamos ser uma família que faz a diferença. Quando um casal ele é doente para si, ele adoece tudo ao seu redor. Adoece os filhos, adoece a esposa ou o esposo, adoece a igreja. Como vivem em guerra no lar, na igreja mudam só os inimigos.
e as trincheiras. Não existe igreja plena, firme, sem um lar redimido no Senhor. Sem o poder do alto domínio no lar, o altar, ele é fraco. Nós precisamos ter a nossa família estruturada, para que quando a gente suba aqui, o diabo ele não tenha do que nos acusar. Eu amo falar de família, porque eu posso falar de família com autoridade no nome de Jesus, porque o diabo sabe que a minha família é de verdade. O mesmo Deus que vê a minha casa todos os dias, Satanás ele rodeia e olha e fala, é de verdade. E eu não estou falando isso para me exaltar, não. É porque eu entendi que eu preciso colocar a minha família no altar do Senhor. Eu entendi isso quando a Maria Luísa tinha 3 anos de idade. Eu limpando um guarda-roupa, porque Deus fala comigo assim, eu limpando frango, eu limpando um guarda-roupa, eu passando pano na casa. E eu tinha começado a frequentar, Chico já tinha se convertido, e eu ia um domingo sim, no outro não, no outro também não, aí no outro eu ia. E aí um dia eu limpando um guarda-roupa, e o Espírito Santo falou para mim, a sua família, as suas irmãs, todas são separadas. Nenhum casamento da tua família sobreviveu. E sabe por que Deus falou comigo naquele dia isso? Porque o Chico ele estava no primeiro amor. Pensa num cara apaixonado por Jesus. Ele ainda é. Mas ele era assim apaixonado. E ele saía do trabalho, ao invés dele ir para casa, ele ia para onde? Para a igreja. Às vezes, dias de domingo, de manhã ele ia para a igreja. E aí dava meio-dia, eu esperava Chico para o almoço, dava 2 horas, dava 3 horas, dava 4 horas. Ele chegava em casa, se arrumava, tomava banho e ia para onde? Para a igreja. E aí nesse dia eu estava lá limpando o guarda-roupa, eu falei, Senhor, mas ele só quer saber de igreja? Como assim? E comecei a falar. E aí Deus falou comigo, todas as suas irmãs são divorciadas. Existia uma maldição sobre a minha família. O Espírito Santo falou isso comigo. E você tem que orar e quebrar, porque senão o seu casamento também vai acabar. Você imagina, eu um pé na igreja, outro no mundo, crente Raimundo, ouvindo isso. Fiquei apavorada, falei, e agora? O que eu faço? E aí, ajoelhei lá, orei, repreendi, quebrei a maldição, parei de reclamar dele para a igreja, passei aí com ele, me converti, tomei vergonha, louvado seja o Senhor. Mas nós precisamos subir aqui com autoridade e de verdade. Porque um altar enfraquecido faz pessoas enfraquecidas. Um altar doente adoece pessoas. Raabe, ela era uma prostituta, mas depois que reconheceu o poder de Deus, salvou a si mesmo e a sua família. Raabe, ela é citada na história da Bíblia. Depois, sabe como Raabe é citada? Abre lá comigo, em Mateus 1. Já estou terminando. Mateus 1, de 1 a 6. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi o pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Abinadab, que foi pai de Nazom, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe.
Boaz foi o pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. E Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Dá um pulinho lá para o 17. Assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi, até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias. Gente, quando eu li a história de Raabe, eu ainda não sabia ler e procurar-nos mais alguma coisa a respeito disso. Então eu li a história de Raabe, eu era nova convertida, eu achei tremendo. Um dia eu lendo Mateus, quando eu li o nome da Raabe, eu falei, Raabe, a Raabe prostituta. E eu fiquei doida, eu esperei Chico chegar, eu falei, me explica se essa Raabe aqui é a mesma Raabe de lá. Ele falou, minha filha, é a mesma Raabe. Gente, eu pirei. Ancestral do Messias, do rei Davi. Tem noção disso? Por causa da fé dela. Olha como ela é citada em Mateus, em Hebreus, em Tiago. Vê como que você pode fazer a diferença na sua família. Vê como, se você colocar a fé em exercício, alguém pode contar a sua história um dia. Eu conheci uma pessoa que orou por fulano durante tanto tempo, e ela pediu que Deus salvasse essa pessoa, e ela pediu, e Deus salvou. Você sabia que alguém pode falar isso de você daqui a um tempo? Sabia que os seus filhos podem contar essa história? Eu hoje estou aqui porque a minha mãe orou por mim. A minha mãe, ela se converteu com 15 anos e ela orou por nós a vida inteira até ela morrer. E eu sou fruto da oração da minha mãe. A minha mãe pedia a Deus que salvasse a família dela. E em nome de Jesus eu creio que as minhas irmãs serão salvas. Todas elas. Porque quando Deus falou comigo a respeito de orar pela família, eu tomei a decisão de orar novamente, da mesma maneira que eu orei antes. E Deus converteu 2. E eu vou orar e Ele vai converter o restante, porque Ele é o mesmo Deus que abriu o mar e que amedrontou aqueles soldados fortões. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Vamos aproveitar esses últimos 358 dias. Não sabemos se serão, não é? Mas você pode aproveitar o dia de hoje. Como Raabe aproveitou quando aqueles homens entraram lá. Raabe, com certeza ela estava com medo. Raabe, ela poderia ter sido morta se aqueles homens descobrissem que ela escondeu os espias. Mas ela entendia que existia algo muito maior do que aqueles reis. Ela entendeu que existia algo muito mais poderoso do que aqueles soldados. E ela creu nesse Deus. Nesse Deus que hoje eu estou falando dele. E te falando que você pode continuar orando pela tua família. Porque se Ele promete, Ele cumpre. Ele faz a parte dele. A Raabe, ela fez um trato com aqueles homens. Lembra? Que ela pediu para salvar e ele falou que eles iam salvá-la, mas que tinha uma condição. Lembra da condição? Amarra uma fita vermelha, uma corda vermelha, e não deixe ninguém sair da sua casa. Se alguém sair e for morto, a gente não vai ter culpa.
hoje, você pode fazer um trato com o Senhor. Ele cumpre a parte dele. Sim ou não? Eu li isso com vocês. Ele cumpre a parte dele. Nós só precisamos fazer a nossa. O que a Raabe fez? Ela trancou a família dela em casa, deixou aquele cordão pendurado lá, uma corda vermelha. E quando eles vieram, Josué deu a ordem: vai lá onde está a corda, tira a Raabe e a família, e o resto queima tudo. Deus, ele continua cumprindo promessas. Você precisa somente se posicionar. Precisa crer que ele faz. E precisa tomar as atitudes certas para que na hora que ele vier, a sua família seja salva. Foi isso que ele fez com a Raabe. Foi isso que ele continua fazendo. É isso que ele continua fazendo. Você, homem, mulher, jovem, faça o trato com o Senhor essa noite, para que ele salve a tua família. Pode vir, Berenda, por favor. No dia 31, teve um momento aqui maravilhoso demais. E a Etienne, movida pelo Espírito Santo de Deus, ela foi fotografando as famílias orando. E eu estava no dia 1º, lá na praia, e eu fiquei pensando: Deus, o que eu vou falar? A respeito do que eu vou falar para as famílias? Dia 7 já vai chegar. E a Maria Luísa foi e me mostrou uma foto. Aí eu falei: de onde essa foto? Ela falou assim: a Emily tirou lá na igreja, mas a Etienne tirou outras. Aí eu fiquei olhando aquela foto e Deus foi ministrando ao meu coração a palavra para essa noite. E aí quando eu cheguei em casa, que eu abri, que eu olhei essas fotos, Deus, ele completou o que ele queria falar. Vai dar certo, vai dar bom. Vai dar bom, tenha paciência, não tenha pressa de ir para casa, porque novela não presta. E a Etienne, ela tirou umas fotos das famílias orando. E eu confesso a vocês que quando eu vi as fotos, eu me emocionei. Porque desde o momento que eu vim para a igreja no dia 31, Deus estava falando comigo a respeito disso. Ajuda aqui, Gláucia, dá um socorro aqui, vai dar certo. Isso, é só ir fazendo assim, amor. Vai rodando o cordãozinho, vai rodando as fotos. E essas fotos das famílias estão aqui. Você vai vir procurar aqui a foto da tua família, se você estava, obviamente, aqui no dia 31. Se você não estava, a foto provavelmente não estará aqui. E talvez você estava e a foto não está aqui, porque eu acredito que ela foi tirando e na medida que foi terminando a oração, ela parou de tirar. Mas tem bastante famílias aqui. Agora vira. Lara, ajuda aqui, pendura essas duas, por favor. E eu gostaria que quando você viesse aqui à frente pegar essas fotos, tá com a Brenda. Por que que eu tô falando para vocês que Deus, ele foi ministrando o restante no meu coração conforme eu fui vendo as fotos? Porque quando a Raabe, ela pendura aquela corda vermelha lá, era para que os espias soubessem que aquela casa, que os israelitas soubessem que aquela casa não poderia ser destruída. E
eu gosto muito de colocar para eu ver o que eu leio. Eu gosto de colocar para eu ver o que eu quero. Eu tenho esse costume de colocar versículos pela porta. Eu tenho o costume de colocar alguma coisa atrás da porta do quarto. Porque eu acho que quando a gente vê, traz à nossa memória a recordação daquilo que nós ouvimos. Porque às vezes na correria do dia a dia a gente vai no impulso e acaba esquecendo. Marilene, isso não é uma macumbinha, não. Não, isso é profético. Quando a Raabe pendura lá, ela sabia que aquilo era a marca que ia salvar a vida dela. Aqui nós temos uma cordinha. Se você não quiser, fique à vontade. Uma vez eu ouvi uma ministração a respeito disso, e eu já tem 6 anos, uma cordinha pendurada na janela. E às vezes o vento bate, ela tem uma pérola na ponta. O vento bate. E ela faz barulho, a pérola batendo no vidro. E aí eu falo, que barulho? Aí quando eu olho, eu lembro. E aí automaticamente eu falo, Deus, salva minha família. Virou um hábito. A gente não precisa de amuletos, não. Mas é bom que a gente traga à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então eu gostaria que você, que estava aqui no dia 31, viesse aqui e pegasse a sua foto com a sua família. A foto é tipo um bloquinho. Nela está escrita, tem 4 papeizinhos onde você vai colocar o nome da sua família. E você vai colocar essa foto num lugar visível. E vai colocar o nome da sua família escrito nesse papel. E pendura essa cordinha junto. Para que todas as vezes que os seus olhos baterem nessa foto e baterem nessa cordinha, você se lembre do Deus que deu Jericó a Israel. Pode levantar e vir. Fiquem à vontade a respeito da cordinha. Isso, sabe o que significa? Memória. Nós precisamos guardar coisas que fazem bem à nossa memória. Eu particularmente, eu olho essa foto dessas famílias orando. Todas elas hoje, durante o tempo que eu fui colando, eu fui falando com o Senhor. Senhor, quando essas famílias pegarem essas fotos, que elas possam entender que o que aconteceu no dia 31 foi algo maravilhoso e que tem que se repetir sempre dentro da nossa casa. Eu te agradeço pelas suas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha
as fitinhas ali, mas vai dar bom no final, porque Deus é bom. Eu vou chamar o pastor Júnior para orar. E eu gostaria que durante a semana, durante o mês, durante o ano, você olhasse para essa foto da tua família, olhasse para essa fitinha e colocasse como propósito a salvação da sua família. E tem aqui alguns bloquinhos que estão sem fotos. Você que não estava aqui, se você quiser vir buscar o bloquinho e a fitinha, pode ficar à vontade. Ok? O pastor vai estar orando e nós encerraremos o culto dessa noite. Que Deus abençoe a sua família e que você exerça a sua fé na medida que Deus tem nos dado. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Siga de pé. Esse ato profético vale para o ano inteiro. Quinta-feira que vem eu já pedi à equipe para colocar uma árvore aqui gigante. Eu não sei como é que eles irão fazer, mas eles vão fazer. E você traz foto da sua família e coloca nessa árvore. Traz foto dos seus entes queridos e coloca nesta árvore. Que nós iremos orar durante o ano todo nos cultos de quinta-feira pela sua família. Amém? Quem entendeu, diga eu. Erga a tua mão direita para o alto, vamos orar ao Senhor. Ó meu Pai, te agradecemos essa noite por essa palavra de família. Ó Pai, visita as famílias aqui representadas. Ó Pai, cura as famílias. Assim como o Senhor usou esta mulher chamada Raabe, quando está escrito sobre ela em Hebreus 11:31, que também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espias, não foi morta juntamente com os incrédulos. Ó Pai, que famílias aqui sejam curadas e restauradas, que não haja nenhum incrédulo aqui nos nossos arraiais. Ó Pai, vai curando e vai transformando cada família. Ó Pai, vai abençoando cada família, meu Pai. Que a nossa confiança esteja em Ti. Que os muros de Jericó sejam derrubados. Muros estes, meu Pai, que nos atrapalham de crescer, de termos bons relacionamentos. Muros estes, meu Pai, que impede a cura, a restauração. Ó meu Pai, vai salvando famílias aqui, entes queridos aqui, vai curando pessoas aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Tome em tuas mãos as nossas quintas-feiras, que sejam quintas-feiras abençoadas pelo Senhor, onde as famílias da terra venham aqui com a fé, meu Pai, uma fé inteligente, para receber uma palavra que vai mudar a sua vida e o seu destino, e que nós tenhamos famílias abençoadas pelo Senhor. Ó Pai, salva os nossos filhos, salva a nossa geração. Ó Pai, salva o nosso povo. Meu Deus, faz aquilo, meu Pai, que nós não conseguimos fazer, porque acreditamos como essa mulher acreditou e teve o seu nome escrito no livro da vida. Ó meu Pai, faz isso para a glória de Deus. Que o Deus de paz, que a graça redentiva do Filho, que as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua geração. Que o Senhor lhe dê uma fé como de Raabe, que você possa levantar a sua cabeça com a sua família, estar na casa de Deus, debaixo de uma aliança poderosa. Que haja paz em Jerusalém, que haja prosperidade sobre os teus palácios, e que prospere os que amam e oram por Jerusalém, porque está escrito: abençoarei os que te abençoarem. Assim seja, para a glória de Deus. Até domingo à noite às 18 horas, você e sua família são nossos convidados especiais. Saiam daqui debaixo dessa bênção poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Beijo no coração, graça e paz.